Afinal, como agregar valor ao seu produto ou serviço? Como empreendedores podem ganhar, faturar mais, implementando maior valor ao produto ou serviço que oferecem? Meu nome é Daniele e nos últimos 3 anos eu ajudei muitos empreendedores brasileiros no exterior a transformarem os seus negócios. E hoje eu vou compartilhar com vocês 5 estratégias que são práticas e que permitem aumentar os seus preços sem perder clientes. E fique até o final, porque eu vou dar um exemplo real de como uma brasileira triplicou a sua receita em 6 meses, aplicando exatamente o que você vai aprender aqui. Por que alguns imigrantes brasileiros conseguem cobrar 3 vezes mais pelo mesmo serviço que outros? A diferença, ela não está na qualidade técnica ou no preço, ela está na percepção de valor que eles criam do seu produto ou serviço. E se eu te disser que você pode aplicar essas mesmas estratégias no seu negócio hoje, independente do seu orçamento? Se você é brasileiro, vive no exterior, provavelmente já enfrentou pelo menos uma dessas situações no seu empreendimento, no seu negócio. Competir sempre no preço mais baixo e trabalhar cada vez mais por menos dinheiro. Você vê os seus concorrentes locais cobrando muito mais pelo mesmo serviço. Sentir que os seus clientes, eles valorizam mais que eles não valorizam o seu trabalho e valorizam o trabalho do seu concorrente. Eles pagam pelo seu concorrente um valor, às vezes, o dobro, 3 vezes, muito maior do que o do seu produto ou do seu serviço. E você sabe qual é o real valor que você oferece, a qualidade do seu produto e do seu serviço. E ter medo de aumentar os preços e perder todos os seus clientes. Eu entendo perfeitamente. Muitos brasileiros saem do Brasil e cometem todos esses erros. Acham que para se estabelecer, eles precisam ser o mais barato. O resultado é trabalhar muitas horas no dia, 12, 14 horas no dia e mal conseguir pagar as contas. Mas tudo pode mudar se você descobrir que valor não é sobre o que você entrega, mas sobre o que o cliente percebe que você entrega. E isso pode ser aprendido e aplicado sistematicamente. Primeiro, a gente precisa quebrar um mito. Você não precisa ser o mais barato para poder ter sucesso. Na verdade, ser o mais barato é uma armadilha que te prende num ciclo vicioso. Eu tenho um exemplo para te contar. Eu conheço 2 brasileiras que fazem limpeza residencial. Uma cobra US$ 25 a hora e está sempre correndo atrás de novos clientes. A outra cobra US$ 45 a hora e tem lista de espera. Qual que é a diferença? A segunda, ela criou um sistema de valor que eu vou te ensinar hoje. Quando você vende um produto ou um serviço, você precisa aplicar nele os 3 tipos de valor que o cliente busca. O primeiro é o valor funcional. O serviço ou produto, ele resolve qual problema? Qual problema o seu produto ou serviço resolve para o seu cliente? O segundo é o valor emocional. Como que o seu cliente se sente durante e após a experiência? Ele gera sentimentos positivos? E o terceiro valor é o valor social. O que que o meu produto ou serviço ele diz sobre mim para outra pessoa? Ele conecta com um pertencimento ou um status? Por exemplo, a marca ela é reconhecida pela comunidade, o cliente se sente parte de algo maior? A maioria dos empreendedores foca só no valor funcional. E os que se destacam, eles trabalham os 3 tipos. Eu vou te dar 2 exemplos. Vamos imaginar uma padaria artesanal brasileira nos Estados Unidos.
No valor funcional, ela vende pães frescos feitos diariamente com ingredientes de qualidade, variedade de produtos que lembram o Brasil. Eles vendem pão de queijo, coxinha, bolo de cenoura. Até salivei. E no valor emocional, essa padaria consegue resgatar memórias afetivas, o cheiro do pão quentinho que traz conforto, a sensação de acolhimento num país estrangeiro. E no valor social, ela representa a conexão com a cultura e a tradição brasileira e reforça a identidade e o orgulho de manter as raízes vivas mesmo no exterior. E se fosse uma consultoria de negócios para imigrantes? No valor funcional, qual é o problema que a consultoria resolve? Ela ajuda a organizar finanças, a estruturar processos e criar estratégias para o crescimento do negócio. E no valor emocional, qual o sentimento que esse serviço traz? Ele reduz o estresse e a insegurança de empreender fora do Brasil, dá confiança para tomar melhores decisões. E no valor social, ele representa a chance de prosperar, de conquistar estabilidade, de gerar um legado e de ser exemplo de sucesso para a comunidade imigrante. Agora eu quero te apresentar o Framework Valor. Frameworks são estratégias práticas para você aplicar no seu produto ou serviço para agregar valor. O framework de valor, ele é como um mapa mental ou uma estrutura organizada que ajuda você a entender onde, como e por que o seu produto ou serviço gera valor para o cliente. Ele serve para que você não fique só pensando no preço, mas em diferenciais como diferenciais que fazem o cliente escolher você em vez do concorrente. Em termos práticos, o framework de valor ele mostra que o valor de um produto ou serviço ele não está apenas no que o produto ou serviço faz, a sua funcionalidade, mas também no que ele significa, na emoção, no status, na confiança que ele transmite e no que ele facilita, redução de tempo, conveniência, uma simplicidade. E esse framework a gente usa as iniciais, as primeiras, as letras da palavra valor para estabelecer as estratégias, as 5 estratégias para agregar valor ao seu produto ou serviço. O V é a vantagem competitiva única. A de atendimento que surpreende. L de lealdade através das experiências. O de otimização de processos visíveis. E R de resultados mensuráveis. Mas vamos entender cada um como aplicar essas estratégias? Vamos começar pela vantagem competitiva única. Todo negócio ele precisa de uma vantagem que só ele tem. Para brasileiros no exterior, temos vantagens naturais que muitas vezes a gente esquece de explorar. A hospitalidade e o calor humano do brasileiro, tão característico. A criatividade para resolver problemas complexos. Que é um povo mais flexível e que se adapta com facilidade do que o brasileiro, e também a experiência multicultural que agrega perspectivas únicas. Por exemplo, eu tenho um cliente, o Carlos, que tem um food truck. Em vez de competir fazendo hambúrguer americano, ele criou o Brazilian Fusion Burger. Ele combina sabores brasileiros com técnicas locais. E o resultado, nos horários de pico, ele consegue filas de até 30 minutos e ele conseguiu um aumento de 40% no seu preço comparado ao da concorrência. Então eu vou te dar uma estratégia, um plano para você implementar a vantagem única no seu produto ou serviço. Você vai listar 3 características que são únicas do que você traz como brasileiro e que você pode incorporar no seu negócio, no seu produto ou no seu serviço. E no atendimento que surpreende? O atendimento brasileiro, ele tem uma fama que é mundial e a gente precisa usar isso estrategicamente.
Existem estratégias que são comprovadas em surpreender pelo atendimento. O primeiro é um follow-up emocional após a compra. Follow-up é como o feedback, é como aquele contato que você faz com o seu cliente após ter fechado a venda, enviado o produto e ele ter recebido, e você vai buscar informações de como foi receber esse produto, se o produto satisfez o que ele buscava, o serviço foi entregue com qualidade, ele está satisfeito, mas aqui você não vai só perguntar: oi, o produto chegou bem? Você precisa agregar o emocional ao seu contato. Então, substituir o oi, chegou tudo bem? Como você se sentiu usando o nosso serviço? Ou usando o nosso produto? E se você fizer um follow-up bem feito, esse contato pós-compra, após a entrega do serviço, ele vai te trazer um cliente fiel, ele vai te trazer fidelidade desse cliente, ele pode te gerar uma recompra em outro momento. Você pode utilizar esse contato para datas especiais e você pode conseguir aumentar o seu lucro com esse cliente que é recorrente, em vez de fazer a busca de novos clientes, que muitas vezes tem um ônus para a empresa maior do que preservar, do que trazer de volta o cliente que você já atendeu uma vez. Outra estratégia para surpreender pelo atendimento é a comunicação proativa. É essencial, principalmente eu falo por experiência aqui nos Estados Unidos, avisar sobre mudanças, atrasos, melhorias antes do cliente perguntar. Cliente insatisfeito aqui nos Estados Unidos, você pode ter certeza, ele nunca mais vai voltar. Ele nunca mais vai comprar, ele nunca mais vai querer o seu serviço e ele não vai recomendar também para ninguém. Então, você enviou um produto e você acompanhou o status de entrega e ele vai sofrer um atraso, avisa o cliente. Faz a comunicação. Houve uma mudança no prazo para a entrega do serviço. Comunica ao cliente antes dele te perguntar, antes dele reclamar. É preciso ser proativo. E o toque pessoal, sabe? Lembrar detalhes pessoais do cliente, tratá-lo pelo nome, no primeiro contato ele te contou uma história, anota no registro do cliente algumas informações que vão personalizar esses detalhes em relação ao cliente, para quando você for fazer o atendimento, o follow-up, você lembrar, tocar no ponto dessas informações para que ele sinta proximidade, sinta o atendimento diferencial que você oferece, que você lembra dele, que você não esqueceu do que ele te disse. A grande maioria ouve só por ouvir, esquece e cumpre só o combinado. Tá entregue, eu fiz o meu serviço, entreguei o produto, completei o serviço. Quando você tem o diferencial, ele vai agregar valor ao que você está oferecendo ao cliente. Eu tenho uma cliente de um salão de beleza e ela implementou esse sistema e ela manda mensagens no aniversário das clientes com uma promoção especial. E com essa estratégia, ela conseguiu um retorno de 89% das suas clientes retornarem novamente ao salão e sem nenhum investimento adicional extra. E lealdade através da experiência? Clientes leais, eles valem 10 vezes mais do que novos clientes. Mas como que você vai criar essa lealdade? Existe uma estratégia que chama a estratégia dos momentos mágicos. Você vai identificar 3 momentos mais importantes da jornada do seu cliente e você vai criar algo especial em cada um deles. Por exemplo, no primeiro contato, como que ele se sente ao te conhecer? E durante o serviço, que surpresas positivas que você pode incluir no seu serviço?
E no pós-venda, como manter esse relacionamento vivo com o seu cliente para que ele volte novamente, para que ele precise novamente de você, para que ele queira comprar novamente de você? É, eu tenho um outro cliente de Lisboa, ele faz manutenção residencial e ele sempre deixa um bilhetinho escrito à mão, agradecendo a confiança, e aí ele deixa junto uma bala brasileira. Isso tem um custo irrisório para ele de 50 centavos de euro, e ele tem como resultado 95% dos clientes dele indicam ele para outras pessoas. Então, isso é criar experiência e ganhar a lealdade do cliente. O cliente ele só vai te indicar para outro se realmente ele viu o diferencial no seu serviço. Otimização de processos. Você precisa mostrar ao seu cliente como você trabalha. Transparência gera confiança e justifica preços maiores. E existem técnicas que são práticas. Você pode criar um checklist visível e mostrar todas as etapas do seu processo. Uma comunicação do progresso, mantenha o cliente informado a cada fase, seja por mensagem, por e-mail. Explique do porquê, eduque sobre o valor de cada etapa. Eu tenho uma cliente de designer gráfico em Montreal. Ela criou um dashboard online bonito, mas simples, onde os clientes eles conseguem acessar e acompanhar cada fase do projeto que ela desenvolve. E com isso, ela teve 60% menos revisões dos projetos e ganhou 40% mais valor por seu projeto, porque ele fica transparente para que o cliente acompanhe o trabalho dela. Resultados mensuráveis. A gente precisa medir, a gente tem que transformar benefícios que são vagos, ilusórios, em resultados que são concretos e mensuráveis. Aqui existe a fórmula de valor mensurável. Em vez de falar, num serviço de limpeza, fazemos limpeza de qualidade. Você pode substituir isso por reduzimos 99% das bactérias em 2 horas, garantindo um ambiente 5 vezes mais seguro para sua família. O valor ele é muito maior do que só falar que é limpeza de qualidade. E existem estratégias, ferramentas práticas para você aplicar os resultados mensuráveis. Você pode usar o antes e depois como métrica, você pode inserir depoimentos com números específicos, você pode usar garantias claras e mensuráveis. Essas são 5 estratégias básicas e simples para você aplicar no seu negócio ou serviço e conseguir um diferencial, conseguir mostrar o valor que o seu produto ou serviço já tem, mas que você não apresenta, que você não evidencia para o seu cliente. Mas agora, vamos ver algumas estratégias avançadas por diferentes setores. Vamos começar pelos serviços pessoais. O que eu chamo de serviços pessoais? Serviços de limpeza, beleza, cuidados. E aqui você pode criar pacotes de transformação. Em vez de cobrar por hora, ou você pode vender o resultado. Por exemplo, no caso de um serviço de limpeza, você pode oferecer um pacote casa impecável e incluir a limpeza profunda, que é o deep cleaning, uma organização e dicas de manutenção. Eu tenho uma cliente que ela faz limpeza ecológica e sustentável. E quando ela fecha por esse pacote, ela deixa dica de manutenção, mas junto também ela deixa uma amostra do produto que ela usa para limpeza de bancadas, de superfícies. E o cliente faz a manutenção dessa limpeza no intervalo entre os schedules de limpeza com o serviço de limpeza em questão.
Então, o que a gente mais usa na casa e que precisa fazer a manutenção? É cozinha, né? A gente cozinha todos os dias. O americano, ele cozinha no final do dia. A janta é a principal refeição para ele. Então, ele consegue manter sem gordura a superfície, pelo menos, da cozinha, no intervalo em que essa cliente não vai para poder limpar a casa dele. E tem um retorno fantástico. No caso, por exemplo, de um salão de beleza, você pode oferecer transformação completa, corte, tratamento e consultoria de estilo. É também uma possibilidade. E aqui eu vou te contar sobre a regra dos três. Eu acho que é assim que ela chama. Você vai identificar essa regra a partir de agora, todas as vezes que você vê isso. Você chega no McDonald's, Burger King e tem lá o refrigerante pequeno, médio e grande. Só que do pequeno para o médio, a diferença de preço é tão pequena que você fala, não vale a pena eu pegar o pequeno, vou pegar o médio. Às vezes é o mesmo preço, às vezes a diferença é de centavos. Essa é uma estratégia muito utilizada. Se você quer que o seu cliente compre a sua opção do meio, você cria lá 3 pacotes. Desculpa. Básico, o Premium e o VIP. Então, qual que é essa estratégia? Você coloca o preço do VIP muito mais alto do que o preço do Premium, mas coloca o preço do Premium muito próximo do preço do pacote básico, porque você quer que o cliente adquira o seu pacote Premium. Essa estratégia ela é criada e ela é utilizada em vários setores do mercado. Você vai chegar agora no supermercado e você vai prestar atenção nisso. Quando você chegar num restaurante que tiver lá os combos, você vai prestar atenção que ele está te induzindo sempre a comprar a opção do meio. Essa é a regra dos três. E você pode aplicar isso também com o seu produto e no seu negócio, na sua prestação de serviço. Bom, e se for um e-commerce ou uma loja de produtos físicos? Você pode criar a estratégia da experiência de unboxing. Transforme a entrega num evento. Então você envia numa embalagem personalizada com cores do Brasil, você envia junto uma carta manuscrita explicando a história do produto ou a história do seu negócio. Você manda um brinde surpresa relacionado ao produto principal, ou então um produto novo que você está lançando ou vai lançar ainda, você manda como uma amostra para você vincular a próximas compras. Você pode agregar ao produto ou à embalagem ou na carta manuscrita um QR Code com um vídeo de agradecimento personalizado ou com instruções de uso do produto. É a estratégia de criar uma experiência quando o cliente abre o unboxing. Muitos blogueiros, influencers, né, recebem as caixas e abrem para mostrar esse carinho, essa experiência em abrir e conquistar os clientes, para que os clientes comprem da marca. Você vai ter um investimento pequeno para poder criar essa experiência, em torno de 5 a 10% do valor do seu produto. E o retorno em torno de 300% mais indicações. Então, é uma estratégia muito utilizada, principalmente para e-commerces. E no caso de serviços profissionais, como consultoria, uma contabilidade, que é muito comum, contabilidade para imigrantes, né? O serviço contador brasileiro no exterior. A estratégia aqui é criar o método proprietário, é criar um sistema único, dar o seu nome para o serviço que você oferece. Método Brasil Business Growth, Sistema de Organização Financeira Brasil Corp. Aquele nome fantasia que a gente coloca num serviço. Esse nome, ele agrega valor, ele traz um emocional, um sentimento para o cliente e cria uma experiência, um interesse em conhecer o serviço.
Mas você não pode também esquecer de que o seu serviço ele tem que ter componentes essenciais. Você precisa, num serviço profissional, oferecer um diagnóstico inicial gratuito, um relatório personalizado, um plano de ação em etapas e fazer um acompanhamento mensal. Mas e se for uma gastronomia, um restaurante ou um food service? A estratégia é criar uma experiência cultural autêntica. Você pode ter um menu com histórias, cada prato tem uma história brasileira ou remeter a uma região do Brasil. A música ambiente brasileira, se o restaurante é brasileiro, você precisa ter uma playlist brasileira, não precisa ser uma música ao vivo, mas tem que ter uma playlist brasileira. O cliente, ele está buscando o seu serviço e ele quer lembrar do Brasil, ele quer se vincular com a cultura do Brasil, com o clima do Brasil. Então, a playlist brasileira é fundamental no ambiente. A decoração, que conta uma narrativa. Você pode ter um profissional dentro do restaurante para explicar sobre os pratos e a cultura. E você pode oferecer um plus. Você pode oferecer experiências gastronômicas, aulas de culinária, degustação temática. Aqui na minha região, a gente tem durante o verão um turismo muito forte. Mas no inverno, a região ela fica bem vazia, não tem turismo. Então são só os locais. E muitos restaurantes abrem somente no verão e depois fecham. Mas os restaurantes brasileiros aqui, eles se mantêm abertos durante todo o ano. Essa é uma estratégia interessante para restaurantes que vivem essa diferença, essa sazonalidade durante o ano. Naquele período que o movimento ele é mais fraco, você precisa criar estratégias para manter o seu caixa, para manter o seu negócio funcionando, para você não ter prejuízo. Então, essas experiências gastronômicas são uma ideia e uma experiência que agrega, porque muitas vezes o seu cliente, ele também vive essa sazonalidade. Então, ele também não tem muito o que fazer quando está em neve. Ele não tem muito turismo para ou pontos turísticos para poder visitar e conhecer da região onde ele mora. Ele trabalha menos também muitas vezes. Alguns serviços também são prejudicados por essa oscilação de clima, né? Nos períodos de temperatura mais baixa e com neve, muitos serviços funcionam aquém do que no período do verão. Então, estratégias que vão agregar valor e atrair o cliente nesses períodos vai ajudar a você não ter prejuízo nesses períodos de baixa de turismo. Tá, mas, Daniele, como é que a gente aplica isso? Como que a gente cria uma estratégia para aplicar todas essas ferramentas, todos esses passos? Então, vamos elaborar juntos um plano de 30 dias, um mês, para implementar o valor no seu produto ou no seu serviço. Na primeira semana, você vai fazer a auditoria de valor. Então, você vai listar todos os benefícios que você entrega como produto ou serviço. Faça uma pesquisa com 5 clientes só. Por que ele escolheu o seu serviço? Por que ele compra o seu produto? E identifique a sua vantagem competitiva única. Qual que é o seu diferencial? Na segunda semana, você vai desenhar a experiência. Você vai mapear a jornada do cliente, vai identificar os 3 momentos que você vai adicionar valor e implementar uma melhoria por vez. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz um passo de cada vez, tá? Então, você vai implementar uma melhoria por vez. Na terceira semana, é a semana da comunicação de valor. Então, você vai reescrever a sua proposta de valor. Qual que é a proposta de valor do seu negócio? Qual que é o seu objetivo, a sua meta? O que você leva de diferencial para o seu cliente? Qual que é o problema que você resolve para ele?
e crie materiais que mostrem os seus benefícios de forma concreta e teste com novos clientes. Na quarta semana é a hora de você fazer o ajuste dos seus preços de forma estratégica. Então você vai primeiro aumentar os preços para os novos clientes. Para os antigos, atuais clientes, você vai oferecer um upgrade. É uma estratégia para você ajustar gradualmente o seu preço ao novo preço que agora agrega valor. Você vai explicar para ele o porquê, você vai mostrar o valor que você está agregando ao produto e você vai ajustar isso gradualmente. E monitore essa resposta para que você possa ir ajustando se necessário. Esse é um plano muito realista que todos os negócios conseguem aplicar em 30 dias. Então, aqui tá, faça um print da tela ou volte de novo na hora que você terminar a aula, mas esse é o plano que você precisa anotar, deixar visível para você no seu negócio, na sua casa, para que você aplique semana a semana uma estratégia nova para que você consiga em 30 dias, em um mês, ajustar os seus preços e mostrar ao seu cliente o real valor que você está oferecendo. Mas vamos ao que eu prometi no início? Eu vou te mostrar um caso. Um caso de uma confeiteira. Ela trabalhava de casa fazendo bolos por encomenda e cobrava 25 a 35 dólares por bolo. E ela sempre competia pelo preço. E nós aplicamos a transformação pelo framework de valor. O que ela fez? Em cada um. Na vantagem competitiva, ela criou uma especialidade: bolos brasileiros gourmet, com ingredientes únicos. Aí, no atendimento que surpreende, ela implementou uma consulta prévia para poder entender do cliente a ocasião e personalizar o bolo que ela iria entregar. Na lealdade, através de experiência, ela criou um clube VIP com clientes que eram recorrentes e ofereceu para esse clube VIP 20% de desconto mais prioridade no serviço. Na otimização de processos visíveis, ela documentou todo o processo em vídeos para mostrar a complexidade. E aí ela postava nas mídias sociais essas etapas de construção e personalização dos bolos gourmet que ela entregava. No resultados mensuráveis, ela criou uma garantia. Se não for o bolo mais elogiado da festa, ela devolvia o dinheiro. O resultado, em 6 meses, ela subiu o preço do bolo dela de 50 a 150 dólares por bolo. E ela passou a ter uma lista de espera de 3 semanas. Ela nunca foi acionada pela garantia de não ser o bolo mais bonito, o bolo mais gostoso, o bolo mais elogiado da festa. Então, ela não teve nenhuma devolução do dinheiro pela garantia. E a receita dela mensal saiu de 800 dólares para 2.200 dólares só pelos bolos, porque ela tinha vários outros produtos que ela também entregava como confeiteira. Então, ela parou de vender bolos e ela começou a vender momentos especiais inesquecíveis. Então, se você não está competindo com quem faz mais barato, você está competindo quem entrega mais valor percebido. E como brasileiro no exterior, você tem vantagens únicas que você precisa de usar. Então, eu vou te deixar uma tarefa para casa, para você aplicar. Você vai escolher uma estratégia do framework valor para implementar ainda esta semana. E vai fazer o teste com 5 clientes e medir os resultados. Aí você vai refinindo e expandindo a cada semana para outra estratégia do framework valor. E você vai conseguir, em 5 semanas, aplicar todas elas.
E se você quer acelerar essa transformação e fazer parte de uma comunidade de brasileiros que está crescendo no exterior, usando essas mesmas estratégias, eu te convido a participar da nossa Tribo Wise. A Tribo Wise é uma comunidade que a Dalunc está construindo. Lá a gente compartilha casos reais, ferramentas exclusivas e você pode tirar dúvidas diretamente comigo. O link está na descrição e eu vou deixar aqui nos comentários também, tá? E me conta nos comentários qual estratégia que você vai implementar primeiro. Eu estou aqui para responder todas as dúvidas. Ah, e não deixa de nos seguir e ativar os sininhos. A partir de agora vai ter muito conteúdo aqui no canal da Dalunc. Então, até o próximo vídeo e lembre-se, seu valor não tem limite. Você só precisa saber comunicá-lo.